Olá pessoal, tudo bem? Novamente com vocês, a professora Elinalda Alves, para mais uma videoaula de matemática. E nessa videoaula, acompanha comigo, nós vamos trabalhar a seguinte habilidade: resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo. Para essa aula, eu convidei alguém muito especial. Ela se chama Carolina e ela vai participar dessa aula trazendo alguns problemas para que a gente possa entender esse princípio multiplicativo. Então, acompanhe essa videoaula até o final. Olha ela aqui. Olha o que ela diz. Eu consigo descobrir quantas janelas tem a fachada do prédio sem ter que contar uma por uma. Você acha que ela consegue? Como ela vai proceder? Olha o prédio aí. Obviamente, Carolina percebeu que no prédio, a partir do primeiro andar, há 7 filas com 5 janelas cada uma. Multiplicou 5 por 7 e, ao resultado, somou as 2 janelas do térreo e determinou que há 37 janelas na fachada do edifício. Mentalmente, ela resolveu a seguinte expressão numérica: 7 vezes 5, que é 35, mais 2, que é igual a 37. Deixa eu voltar o prédio aqui para você poder acompanhar. Olha o que foi que ela fez. Ela percebeu, sem precisar contar uma a uma, percebeu que no prédio existiam 7 andares. 7 andares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E percebeu que em cada um desses andares existiam 5 janelas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 janelas. Então, ela multiplicou 5 vezes 7 e encontrou, essa é a minha multiplicação, 35. Mas ela percebeu que ainda existiam 2 janelas no térreo. Então, ela somou 35 mais 2, que é igual a 37. Então, ela fez isso mentalmente. Carolina não contou uma a uma janelas. Contou usando um método diferente do habitual. Usou um método que a fez pensar em um modo de saber a quantidade de janelas em um tempo menor do que se contasse uma a uma. Olha outro problema que ela traz aqui pra gente. Se no cardápio da lanchonete da Dona Maria tem 3 tipos de suco, laranja, melancia e uva, e 2 tipos de lanche natural, simples ou completo, de quantas maneiras diferentes eu posso escolher um suco e um lanche? Olha que problema legal que ela trouxe pra gente. Vamos ver, Carolina? Nós vamos fazer agora um diagrama que a gente chama de diagrama de árvore. Vou escrever aqui para vocês, ó. Diagrama de árvore. Veja só, ela disse que tem 3 opções de suco. O de laranja, se ela escolher um lanche completo ou um lanche simples, ela pode, com o suco de laranja, ela pode escolher o completo ou o simples. Para o suco de laranja, ela tem 2 possibilidades de lanche, tá? Com o suco de laranja. Com o suco de melancia, ela também pode montar 2 possibilidades, com o lanche completo ou lanche simples. Então, com o suco de melancia, ela tem 2 possibilidades. E com o suco de uva, também ela tem 2 possibilidades. É tomar com o lanche natural, o lanche simples ou o lanche completo. 2 possibilidades. Então, sendo assim, de quantas maneiras ela pode pedir um lanche, tendo um suco e um lanche natural? Ela pode ter 6 possibilidades. Carolina nos ajudou a descobrir que o processo natural que usamos para contar objetos não é conveniente quando o conjunto tem muitos elementos ou quando precisamos contar combinações feitas
com elementos de conjuntos diferentes. Há situações em que precisamos pensar um pouco mais e, inclusive, sistematizar ou representar a contagem de uma forma não habitual. O princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, então eu posso chamar de princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo, ele é utilizado para encontrar o número de possibilidades para um evento constituído de N etapas. Para isso, as etapas devem ser sucessivas e independentes. Se a primeira etapa do evento possui X possibilidades e a segunda etapa é constituída por Y possibilidades, então existe X vezes Y possibilidades. Portanto, o princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem nada mais é do que a multiplicação das opções dadas para determinar o total de possibilidades. Então, repetindo, o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, é a multiplicação das opções dadas para determinar o total de possibilidades. Vamos voltar aqui para o exemplo da Carolina. Se no cardápio de lanche da Dona Maria tem 3 tipos de suco, então ela me deu, para essa etapa aqui, 3 tipos de suco. Então, me deu 3 opções. E 2 tipos de lanche natural. Olha só, o que é o princípio multiplicativo? É a multiplicação das opções dadas. Então, vamos voltar aqui. De quantas maneiras diferentes eu posso escolher um suco e um lanche? Se é a multiplicação das opções dadas, então eu vou ter 3, que é 3 tipos de suco. Vou colocar aqui, ó, o suco. E vou ter o lanche, certo? Que é 2. Então, é só eu multiplicar essas opções. 3 vezes 2 igual a 6. 6 o quê? 6 possibilidades de escolha diferente. Possibilidade. Não vai dar aqui para escrever tudo. Tá? Pronto. Coloquei aqui embaixo. 6 possibilidades. Então, eu poderia, sem precisar fazer o diagrama de árvore, poderia só multiplicar as opções e já saberia que nessa lanchonete eu teria 6 possibilidades de lanches diferentes. Vamos a um outro exemplo. Tenho uma moeda e um dado. Olha o que a Carolina vai trazer agora pra gente. Vou lançar consecutivamente a moeda e o dado e determinar todos os pares de resultados possíveis para a leitura das faces da moeda e do dado que ficarão voltadas para cima. Olha o que vamos fazer agora. Nós vamos imaginar que temos um dado e uma moeda. Se a gente jogar o dado, o que pode acontecer? Pode ficar com a face 1, com a 2, com a 3, com a 4, com a 5 ou com a 6. Se a gente jogar uma moeda, pode ficar cara ou coroa, não é isso? Então, vamos começar fazendo o diagrama de árvore. Uma forma de contar as possibilidades que Carolina pode obter através de um diagrama de árvore, como eu já falei para vocês. Vamos usar a seguinte legenda: CA para cara e CO para coroa. E a face do dado a gente vai colocar mesmo 1, 2, 3, 4 e 5. Então, veja aqui o nosso diagrama de árvore. Eu vou lançar o dado e a moeda e o dado. Então, para a moeda eu tenho a seguinte possibilidade. Pode ser cara ou pode ser coroa. Se for cara, a gente vai ter quantas opções para o dado? O dado pode ser sair com a face 1, com a face 2, com a face 3, com a face 4, com a face 5 ou com a face 6. Então, a gente teria o quê? Se a gente lançar a moeda e sair cara, então a gente poderia ter cara e a face 1, cara e a face 2, cara e a face 3, cara e a face 4, cara e a face 5 ou cara e a face 6. Com a moeda voltada para a cara, nós temos 6 possibilidades.
Agora vamos imaginar a seguinte situação. A gente lançou a moeda e a moeda ficou com a coroa para cima. Então, com a coroa para cima, a gente lançaria o dado. E o dado poderia aparecer a face 1, a face 2, a face 3, a face 4, a face 5 ou a face 6. Então, quando a gente lança a moeda e sai a coroa, e em seguida lança o dado, a gente tem as seguintes opções ou possibilidades. É sair coroa e a face 1, coroa e a face 2, coroa e a face 3, coroa e a face 4, coroa e a face 5, coroa e a face 6. Então, existe para a moeda ser com a face para cima, coroa, nós temos 6 possibilidades. Isso me diz o quê? Que no total eu tenho quantas possibilidades? Nós temos, é só somar 6 mais 6, 12 possibilidades. Mas eu estou usando aqui o diagrama de árvore. Mas e se eu usasse o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem? Ele me diz que eu faço a multiplicação entre as opções dadas. Então, eu ia ter o quê? Usando o princípio multiplicativo. Vou colocar princípio fundamental da contagem. Vou escrever PFC, não é UFC, PFC, princípio fundamental da contagem. Eu teria como? Eu poderia ter uma moeda, e teria a face do dado, certo? Então, eu vou multiplicar essas opções. Para a moeda, eu tenho quantas possibilidades? Ou sai cara, ou sai coroa. Então, existem 2 possibilidades para a moeda. Para o dado, existem 6 possibilidades, que é sair a face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, era só multiplicar 2 vezes 6 igual a, vou colocar aqui, 6 vezes 2, 12 possibilidades. Tranquilo? Muito bem, então vamos aqui. Qual é a diferença entre perguntar quais e quantas possibilidades? Então, eu posso te perguntar, quais as possibilidades que Carolina tem ao lançar uma moeda? E poderia perguntar quantas possibilidades existe quando Carolina joga uma moeda. Existe uma diferença entre perguntar quais e quantas. Vamos ver qual é. Quando na pergunta aparece quantas, um número basta para responder a pergunta. Então, se eu perguntar quantas possibilidades existem, você me dá um número de resposta. Por exemplo, lá da lanchonete, nós tínhamos quantas possibilidades ou quantas maneiras diferentes uma pessoa pode pedir um lanche. A resposta é 6 possibilidades. Era 3 tipos de suco, 2 tipos de lanche natural, era 6. 3 vezes 2, 6. Então, 6 já respondia a minha pergunta. Porém, quando aparece quais, é preciso representar uma a uma as possibilidades possíveis. Então, nesse caso, é interessante utilizar o diagrama de árvore. Tudo bem? Então, quando eu pergunto quais, eu quero saber quais são elas. Voltando lá para o suco, a gente teria, por exemplo, que escrever. Teríamos que escrever suco de laranja, Aí eu teria quantas possibilidades? Suco de laranja com lanche simples, suco de laranja com lanche completo. Para a gente não escrever tudo isso, a gente faz o diagrama de árvore. Então, você poderia usar laranja. Para a laranja, você teria o quê? Simples e o completo. Para melancia, suco de melancia, você teria o simples e o completo.
Então, aqui existe uma diferença entre perguntar quantas e quais, certo? Eu não vou copiar tudo, é só um exemplo aqui para você identificar qual é a diferença entre a pergunta de quais e quantas. Deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês. João está em um hotel e pretende ir visitar o centro histórico da cidade. Partindo do hotel, existem 3 linhas de metrô que levam ao shopping e 4 ônibus que se deslocam do shopping para o centro histórico. A pergunta é: de quantas maneiras João pode sair do hotel e chegar até o centro histórico passando pelo shopping? A minha pergunta aqui é quantas, não são quais. Se fosse quais, eu teria que colocar o diagrama de árvore, tudo bem? Então, mesmo assim, eu vou escrever o diagrama de árvore, porque eu quero que você entenda como é que você vai fazer. Ó, saindo do hotel existem 3 linhas de metrô, então eu vou chamar a linha do metrô 1, metrô 2 e metrô 3. E existem 4 ônibus que saem do shopping para o centro histórico. Então, se ele pegar o metrô 1, ele tem ainda 4 possibilidades de pegar o que? O ônibus. Então, tem o ônibus 1, o ônibus 2, o ônibus 3 e o ônibus 4. Estou representando M de metrô e O de ônibus, tá? Para o metrô 2, nós temos quantas possibilidades? Também nós vamos ter sair pegando o metrô 1 e depois pegar o ônibus 1, o ônibus 2, o ônibus 3 e o ônibus 4. Para o metrô 3, também nós temos 4 possibilidades para pegar o ônibus, que seria pegar o ônibus 1, o ônibus 2, ônibus 3 e o ônibus 4, certo? Então, quantas possibilidades existem? Para o metrô 1, nós temos o quê? 4 possibilidades. Para o metrô 2, 4 possibilidades. E para o metrô 3, nós temos 4 possibilidades. Um total de 4 mais 4 mais 4, 12 possibilidades. Outra forma da gente responder com o princípio multiplicativo era multiplicar as opções. Então, nós teríamos aqui o metrô e teríamos a opção do ônibus. Então, era multiplicar metrô vezes ônibus. 3 metrô e 4 ônibus. 3 vezes 4, 12. 12 possibilidades. Então, pessoal, a aula de hoje era para mostrar para vocês esse princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Quando você tiver algumas escolhas a fazer, por exemplo, você tem 2 opções de calça, 3 opções de blusa. Com quantos looks você pode se vestir? É só multiplicar essas opções, tudo bem? Então, pessoal, até a próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima!